Olá, Jales. Hoje trazemos aqui no nosso... Nós tivemos uma reunião e Olá, Jales. Hoje temos o prazer, não de estar recebendo aqui nos nossos estúdios, mas por programa, né? Bruno Musa. Que prazer imenso, Bruno. A gente ficou amigo, a gente conversa praticamente todos os dias, então fico lisonjeado de ter aceitado o nosso convite. Bruno, esse é o episódio número 7 do podcast do novo formato, né? Contraponto, podcast, apresentação Cizico Passarini, sonoplastia João Pedro Stricagnoli, direção Israel Ortega. Nos siga também nas redes sociais, @Contraponto Podcast, no Facebook Contraponto Podcast, Instagram contraponto.podcast, _ e no TikTok @Contraponto Podcast, _ também. Bruno Musa é economista, empresário, comentarista político e econômico brasileiro, com mais de 17 anos de experiência no mercado financeiro. Também atua como professor e criador de conteúdo sobre economia. Ganhou destaque nacional ao participar do programa Pingo nos Is, onde comenta temas políticos e econômicos de forma direta e acessível. Bruno, tem uma curiosidade aí sobre você. Você assistia bastante o programa, né? Pingo nos Is, e depois recebeu o convite. Era um dos ouvintes também. Eu também faço isso todos os dias. Conte um pouquinho da sua história, Bruno. Como começou o Pingo nos Is na sua vida? Veja, primeiro, obrigado, prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Veja, as coisas foram acontecendo naturalmente, como você falou, eu estou 19 anos no mercado financeiro, né? E jamais me imaginei como, sei lá, um comunicador, um formador de opinião. Falo de verdade mesmo. Entre 2018 e 2020, eu morava fora do Brasil, recém-casado na época, fui com a minha mulher. Quando eu voltei ao Brasil, veio pandemia, e ao chegar a pandemia, a gente começou eu comecei a passar as mensagens para os meus clientes através de lista de transmissão para segurar o emocional e não sair tomando decisões ali, digamos, irracionais ou emocionais com o dinheiro. E aí eu comecei a fazer áudios de lista de transmissão, comecei a receber feedbacks interessantes de que eu conseguia explicar temas difíceis de uma maneira didática, sugeriram vídeos, os vídeos foram crescendo, vieram as eleições, cresceram mais pelo meu posicionamento no momento e aquela polarização que vivemos e estamos vivendo. E aí eu sou um estudioso da economia, eu gosto de filosofia, eu gosto de história, e eu acho que a forma como eu vejo a economia, que é muito mais comportamental, a base da Escola Austríaca de Economia, que é a escola na qual eu me fundamento, basicamente a gente faz essa conexão entre o comportamento, entre o ser humano, o indivíduo, a meritocracia, a não interferência do Estado, e tudo isso foi tomando proporções grandes com o que o Brasil vinha vivendo. Comecei a participar de programas como convidados da Jovem Pan, depois tive a contratação da Revista Oeste, e aí depois a Jovem Pan veio com uma proposta. Então hoje eu tenho a minha atividade principal, que é a parte de investimentos do mercado financeiro, e a Jovem Pan como contratação, primeiro para os 3 em 1, depois agora que eu faço parte dos Pingos dos Is, enfim. Então hoje eu tenho a atividade principal de investimentos, a Jovem Pan e os meus canais e a empresa de palestras que eu tenho dado ao redor do Brasil. Então, de verdade, foi acontecendo. Eu era ouvinte dos Pingos nos Is há muito tempo. Eu sou amigo de quem fazia os Pingos nos Is nas épocas, digamos, áureas aí, Constantino, Ana Paula Henkel, que depois foram todos meus parceiros ali na Revista Oeste. Enfim, e depois, então, realmente foi acontecendo, e para mim é uma satisfação grande hoje eu estar ao lado de pessoas que eu parava para assistir porque eu admirava e continuo admirando a opinião de todos eles, né? Então, foi mais ou menos isso. Muito bom. Bruno, você tocou num assunto importante, até já iniciando com isso. Você acha que o Brasil vive uma polarização sem volta ou ainda tem diálogo para uma política real? Eu não diria sem volta. Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento político do país. O país é um país muito novo.
as pessoas nunca tiveram uma educação política, econômica. Então é normal a polarização. Eu acho que ela... Veja, eu acho que, sinceramente, eu sou um pouco duro da forma como a mídia coloca as coisas. Eu não acho que tudo como é colocado faz sentido. Muito pelo contrário. A polarização ela é normal, mas desde que você tenha um ambiente, digamos, saudável. Você não precisa sair xingando porque você tem uma opinião contrária ao outro. Mas eu acho que ela faz parte do amadurecimento. Conforme a gente vai conhecendo mais, você sai, digamos, da raiva para uma comunicação mais pautada em dados, em fatos, né, em um amparo histórico. Então, ela é normal. Eu acho que não é sem volta, não. Eu acho que é um processo de amadurecimento que demora alguns bons anos e, portanto, é inevitável que tenhamos essa dificuldade no começo. Mas eu acho que sem volta para sempre é muito tempo. Então, eu acho que acontece, vai continuar acontecendo por um bom tempo, mas cada vez mais esse processo de amadurecimento ele tende a acontecer, espero que ele continue nesse crescimento. Então, eu acho que vai durar um bom tempo. Eu diria, e aí é que eu já faço uma previsão que é puro achismo, exercício de futurologia, eu acho que o Brasil vai passar por uma mudança agora importante, e essa mudança tende a ter, digamos, a direita ou a centro-direita por um tempo no poder, e isso já faz com que essa diminuição ela tende a dar uma diminuída nas tensões ao longo do tempo, pelo processo de amadurecimento. Veremos. Muito bom. Bruno, eu gosto de pegar ganchos, e você disse agora sobre amor, né? Você pouco citou, mas chegou bem próximo disso. Eu vou pegar uma frase do presidente Lula, que é o qual você gosta muito, abre aspas, não tem mais esse negócio de Lulinha, paz e amor, mas não quero ser paz e ódio, mas um amor mais duro. Como você vê essa frase hoje do presidente Lula? Para quem não me conhece, espero que tenha entendido a ironia quando você falou de quem eu gosto muito, né? Isso não tem a ver com esquerda ou direita, tem a ver com moral. Eu jamais vou admirar alguém que é imoral por definição. E, obviamente, obviamente, aqui eu me refiro ao presidente Lula. Eu acho que ele é um populismo. Pessoas que tentam convencer através da manipulação das frases prontas, convencer pessoas que caem na facilidade de uma busca de uma satisfação de curto prazo, que ela tende a ser curto-prazista e não de médio e de longo prazo. Lulinha, paz e amor sempre foi uma fachada, sempre foi um personagem. O Lula, para quem gosta de estudar um pouco de política, sabe, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Sabe da sua origem. É uma pessoa com origem sindicalista. Quem conviveu nos sindicatos ali do ABC aqui de São Paulo sabe das práticas que eram usadas naquele então, muitas delas questionáveis. Uma pessoa sempre do embate e que entendeu, porque ele foi hábil politicamente durante muitos anos e uma boa oratória, convencimento fácil, principalmente para as pessoas que não têm, digamos, conhecimento político, econômico, institucional, são pessoas mais fáceis de serem, digamos, enganadas com populismo. O Lula soube muito bem navegar nesses mares e cortar a barba, colocar um bom terno, mudar o palavreado, fazer uma cartinha de paz e amor para a população. Ele soube muito bem fazer isso. Foi, de fato, muito bem organizado. Não adianta dizer que não, goste dele ou não, ele é uma pessoa que está há 18 anos no poder de 26 anos do século atual. Então, é algo completamente expressivo. Isso significa que ele soube, de uma maneira muito hábil, traduzir essas suas ideias para que fossem colocadas dentro de um personagem que ele colocou. Então, quando ele vem a público e fala que acabou o Lulinha, paz e amor, na minha opinião, o que ele está querendo dizer ele está numa idade em que, se ele for candidato, que eu questiono, se ele for candidato, será a última vez, e, portanto, agora é quem ele é. E qual é a origem dele? É um cara revolucionário que sempre teve aproximação com Cuba, sempre teve aproximação com o Foro de São Paulo, sempre teve aproximação com Hugo Chávez, que era o ex-ditador da Venezuela, recebeu Maduro aqui, apoiou sempre governos mais autoritários. É uma pessoa revolucionária por natureza, repito, sem juízo de valor. Então, quando ele fala esse tipo de frase, ele está escancarando quem ele sempre foi
e quem ele teve que deixar de ser da boca para fora durante um tempo para conseguir o seu projeto de poder, que vale lembrar, nos anos 80 ele falou que o projeto de poder dele demoraria 40 anos para tomar o Brasil. Nós passamos 40 anos e a gente vê agora as instituições praticamente tomadas. Bruno, nesse contexto que você disse aí, se ele sair candidato, eu estava hoje, inclusive, conversando no café e um amigo, né, teceu o seguinte comentário. Percebeu que a última pesquisa lançaram os nomes Flávio contra Lula, Flávio estando 48% e Lula 42%, e no outro contexto, numa outra visão, Flávio e Haddad. Ele me disse o seguinte, olha, eu vejo essa pesquisa como algo já pensando em futuro. Por quê? Caso o Lula não saia ou ele imagine que ele perderia as eleições, ele recua e falaria, olha, Haddad, você é o candidato, já que você vai perder mesmo em São Paulo, então você é o candidato, você assuma tudo. Você acha também nesse contexto que há uma veracidade? Desculpa, não sei se ficou claro. Em qual parte a veracidade? De o Lula não sair candidato e o Haddad assumir, sabendo que ele iria perder as eleições. Veja, eu comecei a falar, se não me engano, em junho do ano passado, nos meus canais e na Jovem Pan, sem medo nenhum de errar e com a total possibilidade de errar, porque é um exercício de futurologia. Eu assisti. Aqui por especulação. Eu não só acho que há uma veracidade, como é o que eu acho muito mais provável de acontecer. E eu comecei a falar isso lá atrás. E eu acho que isso deve acontecer por uma série de fatores, se quiser, eu menciono a respeito. Mas te respondendo diretamente, sim, eu acho que há não é só verdade, como pelo momento, eu acredito que é isso que vai acontecer. Eu vi uma entrevista do Pablo Marçal, onde ele, estrategicamente, ele dizia, abre aspas, o Lula vai dar um jeito de soltar o velho Bolsonaro e torná-lo elegível para que ele seja candidato, pois só contra ele ganharia as eleições hoje. Fecha aspas. Você acha isso também? Ou o Flávio, né, estrategicamente, ou a direita estrategicamente, tenha conversado com o Pablo Marçal e falado assim, ó, Pablo, vamos colocar na cabeça da esquerda, enganá-los com a arte da guerra, para que eles entendam que eles ganhariam as eleições somente do velho Bolsonaro e aí eles soltam o Bolsonaro da prisão porque ele não está aguentando mais. Você acha que esse contexto existe ou não? No jogo da política, eu acho que tudo existe, a gente não pode menosprezar nenhum tipo de risco, tá? Eu acho que a gente estava falando no WhatsApp antes, né? Eu e você filosofando a respeito da vida, inclusive parabéns por toda a trajetória. Um dos motivos pelos quais muitas pessoas me perguntam, você tem pretensões de ir à política? Eu falo abertamente, nunca. E por que nunca? Porque, primeiro, que eu prezo pela liberdade. Segundo, que eu prezo por falar a verdade e defender as minhas próprias ideias. E não ter que fazer joguinho político, me esconder atrás de determinados fatos que abriria a mão do que eu considero liberdade. Então, eu acho que tudo é possível. Absolutamente tudo pode ser possível nesse jogo, sim. Uma negociação de uma dosimetria, de diminuição de pena, de lá na frente, a depender de quem seja eleito, obviamente, pautar pela como é que chama? Me fugiu a palavra agora? De libertar todo mundo? Tá preso? Me fugiu a palavra. Agora vai ser... Não a dosimetria, de fato... Quando você anula as penas. Me deu branco aqui. A dosimetria, você está diminuindo a pena. O perdão e soltar as pessoas, que é o que eu efetivamente defendo, que as pessoas passaram por processos completamente injustos, não seguiram a Constituição brasileira, um critério completamente político, então isso me levou, eu acho que, no meu entender, isso deveria ser o correto. Então, o meu ponto aqui é que toda e qualquer negociata, que seja essa que você mencionou, quaisquer outras, dentro de um panorama político onde os incentivos dentro da máquina pública são completamente perversos, e você conhece e sabe melhor do que eu isso, que tudo é possível. Não se despreza nenhum tipo de risco, no meu entender. E quando eu falo dos incentivos perversos, é importante que nós tenhamos em mente aqui
O que significa incentivo perverso? Significa que você tem todo o incentivo e a máquina favorece que aqueles que estejam no poder continuem no poder. Porque você centraliza trilhões de reais de um orçamento na mão de poucos, que eles determinam a divisão desses orçamentos, e são eles quem votam por diminuir o poder deles mesmos. Ou seja, há um claro incentivo com o dinheiro do pagador de imposto, em que nós somos obrigados a financiar toda essa máquina espúria. Então, a resposta, eu dou uma volta para te dar a resposta, que é talvez para tentar amparar um pouco em dados, que é justamente isso. Todo e qualquer risco não deve ser menosprezado, nem nada, infelizmente, dentro da política nos surpreender. Seguindo um pouco nesse contexto aí de gastos, o governo federal já se gastou quase 1 bilhão com viagens internacionais. E porta-vozes do governo, do próprio governo, dizem que houve muito retorno. Eu já vi esse comentário seu, inclusive, mas eu queria que você dissesse novamente para os ouvintes do podcast. Você acha que existe um retorno grande, assim como eles mencionam? Claro que não, e isso é impossível de metrificar. As viagens internacionais que você mencionou, que superam ou quase batem 1 bi, não podem ser deixadas apenas isoladas. As viagens nacionais superaram 6 bi 300. 6 bi e 300 de viagem nacional. Tenta colocar isso na conta em 3 anos e meio. Tenta fazer. É porque no Brasil, basicamente, ser político se tornou você ser praticamente dono da população, ou se achar os intocáveis, que agora é uma palavra usada. Então, significa que você tem que levar comitivas de 100, 200 pessoas, você tem que ter garçom, como se as pessoas e os políticos não pudessem servir o seu próprio café ou sua própria água. Obscenidades que a gente enxerga no Brasil, que é sustentada pelo dinheiro de pagador de imposto em um país que tem déficits recorrentes. Então, isso não pode ser deixado de lado. Você está falando de 1 bi internacional, 6 bi 300, são quase 7 bi e meio que a gente tem aí de viagens entre nacionais e internacionais. Se isso traz retorno, obviamente nessa proporção não. Eu nunca mais esqueço, eu sou amigo de um deputado estadual, que eu acho, inclusive, ele é um economista brilhante, que é o Leonardo Siqueira, do Partido Novo aqui de São Paulo. E ele fez algumas vezes uns posts trocando miúdos ali, uma fala do então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em que ele falava a respeito dos shows que foram realizados lá, eu não lembro, era de Madonna, e outros shows foram realizados ali gratuitos na orla de Copacabana, e que aquilo tinha trazido um retorno financeiro para a cidade superior ao custo financiado pela população do Rio de Janeiro. Que você, o carioca, foi obrigado a financiar, mesmo se ele não gosta daquele show, ou se aquilo deixou ele acordado porque foi na frente da casa dele, por exemplo. Você não tem escolha. E ele mostrou que não, por A mais B, que esses retornos que estavam publicados no site da Prefeitura do Rio de Janeiro eram completamente mentirosos, e ele mostrou por dados. Que ele fala, vendeu tanto de água, os restaurantes venderam tanto, e ele foi pegando as métricas e mostrando que aquilo era uma grande mentira. Então, os números numa manchete oficial, ele vale de tudo. E grande parte das pessoas compram apenas pela manchete. Ir no detalhe, ir nos números, isso pouquíssimas pessoas fazem. Então, não, o retorno não dá para ser metrificado, e sem dúvida nenhuma o número de viagens não volta com mais de 7 bilhões e meio de acordos que trazem benefício para o país. Bruno, eu fiz uma breve pesquisa aqui com relação a números também, tá? A dívida pública na época de Bolsonaro e agora na época de Lula, tá bom? No governo Bolsonaro estava em 71,7%. No governo Lula, 78,8%. O déficit nominal no governo Bolsonaro era de 460 bilhões. No governo Lula, 1,1 trilhão. Um salto de 130%. A arrecadação federal no governo Bolsonaro, 1,9 trilhões. No governo Lula, 2,6 trilhões. Quase 700 bilhões a mais de impostos. Os gastos públicos no governo Bolsonaro era de 1,8 trilhões. No governo Lula, 2,4 trilhões. A Selic estava na casa dos 7,5%, hoje está em 15%. O crescimento do PIB caiu de 3% para 2,3%.
O feminicídio cresceu 30% e registros de estupro aumentaram também. Só nesses anos de Lula agora. Quer fazer algum comentário sobre? Os números falam por si só, mas ainda você tem os números que são desenhados como se tivesse tudo bonito. O PIB cresceu, a inflação é de 4,5%, a menor dos últimos 4 anos, enfim, tudo aquilo que a gente já vê. O desemprego está na mínima histórica, e aí, de novo, eu volto. Quem entra realmente na minúcia dos dados, para entender qual é a metodologia que é feita? Por que o desemprego está na mínima histórica quando grande parte dos empresários fala... E empresários aqui parece algo muito bonito, assim, grande, né? O cara que é dono de uma empresa com 5 mil funcionários. Não, o empresário é o dono do boteco da esquina, é o dono do açougue, é o dono da barraquinha dele ali, que ele é um empreendedor brasileiro, em que o dado é impressionante, 80% dos empregos são gerados pelos pequenos empreendedores no Brasil. E grande parte dos empreendedores, dado do IBGE, eu sei que o IBGE é altamente questionável, mas nesse ponto seria para mais, inclusive. Grande parte, mais de 50% dos empreendedores brasileiros ganham até 2 salários mínimos, hein? É o dono do botequim, realmente. E está altamente endividado. Então, essa é a realidade do brasileiro hoje. E não é à toa que, mesmo com os dados econômicos, uma vez que a metodologia os favorece para divulgar que está tudo muito bonito, mesmo nesse ponto, a rejeição do presidente não para de subir. Ou está estagnada naquele topo ali de quase 50%. Por que isso? Porque os números reais não mais refletem a realidade. Esses números que você falou são números técnicos dentro da economia. O déficit, o aumento da massa monetária, tudo isso é fato. Há um aumento do déficit gigantesco. Só que para o grande brasileiro médio, que está ali no dia a dia, vendendo a paçoca no farol, ele olha e fala, e daí o déficit? Só que o déficit atrapalha a vida desse cara, porque o déficit leva a uma desvalorização da moeda. Uma desvalorização da moeda leva ao incremento dos preços. O preço sobe porque a tua moeda vale menos. Então, quando a gente sai desse nível de abstrato e vai para a economia real, o brasileiro médio ele não está mais conseguindo refletir na vida dele os dados falsos que o governo vem soltando. E veja, quando eu falo falsos, não é que o IBGE está falsificando os dados, não. A metodologia é atrasada, não entrega mais a realidade. Na metodologia do IBGE, realmente, o IPCA está 4,5. E daí? Aquela grande média que você tira dentro do IPCA, que é uma média de quem ganha entre 1 e 40 salários mínimos no Brasil inteiro. Ou seja, o cara que ganha 5 salários mínimos em São Paulo, ele é muito mais pobre em termos reais do que o cara que ganha 5 salários mínimos no interior do Maranhão, porque a vida lá é mais barata. Então, como é que você traça uma média e diz, a inflação é 4,5? Você pode traçar, mas é um número cuspido, que não reflete mais a vida do brasileiro. A eletricidade sobe mais, o transporte sobe mais, a comida sobe muito mais. A inflação de comida é praticamente o dobro da inflação oficial. Isso que é a média da inflação de comida. Quando você vai pegando o que você vai comprando na tua casa, individualmente os preços, uns sobem mais do que outros. Então, a realidade, através de um nível de endividamento tão brutal que o brasileiro está, e o próprio governo assume isso, aqui ele fala que a culpa é do brasileiro, e não é ele que fomentou nos últimos 20 anos esse endividamento, esse consumo, esse juro subsidiado, que leva a mais endividamento, tudo isso faz com que ele possa mostrar números, entre aspas, bonitos, só que a vida do brasileiro está cada vez pior. Ô Bruno, eu estava lendo um comentário e esse comentário, às vezes, algumas pessoas podem achar até esdrúxulo, né? Agora, né, nessa situação de o delegado da Polícia Federal ser expulso dos Estados Unidos e logo depois emitir uma nota falando que não, que ele que quis sair do país, enfim. E o Lula, em ato de reciprocidade, foi a palavra que ele usou, reciprocidade. Na sua visão, o que o Lula quis com isso, esse ato de reciprocidade? Fazer com que os Estados Unidos façam um novo tarifaço para que ele possa argumentar lá na frente que esse aumento de impostos, a inflação subindo cada vez mais, seja a culpa de Donald Trump. Você acha isso também ou não?
Uma das grandes táticas, ou talvez um dos poucos caminhos que o Lula tem agora, uma vez que ele vem caindo nas pesquisas e a rejeição dele não consegue baixar, e que é um modus operandi da própria esquerda, por definição, tá? De forma estrutural. Eles gostam de terceirizar a responsabilidade. O que significa terceirizar a responsabilidade? O que quer que aconteça, a culpa é de terceiros. Isso tem a ver com uma visão de mundo, tá? Então, por exemplo, aquela ideia de que o criminoso é uma vítima da sociedade é parte dessa visão de mundo, que uma vez que a sociedade corrompe as pessoas segundo a visão deles, tem desde lá de trás os contratualistas, de Rousseau e etc., uma vez que eles acreditam que o mundo leva as pessoas a se corromperem porque a sociedade é perversa e injusta, é fácil você, através disso, justificar as tuas ações imorais e incorretas em terceiros. Porque é fácil. Ora, eu vou lá e roubei o teu microfone. Por que eu roubei o teu microfone? Porque a sociedade é injusta e deu mais para você do que para mim. Então eu tenho esse direito. Então, quando o criminoso comete um crime, ele está dentro da lógica perversa de visão de mundo deles, que vale a pena a pessoa... Ou melhor, ele pode roubar porque a visão de mundo fez ele acreditar que ele não tem porque o mundo é injusto. E que ele tem o direito ao bem material. Só que para alguém ter o direito a um bem material, o outro tem que trabalhar para que ele tenha isso. Então, na minha opinião, nós temos direito à vida, à liberdade e à propriedade. O resto, arregaça as mangas e vá atrás dele, né? Então, o que eu acho que ele faz com isso é terceirizar a responsabilidade, porque ele viu que quando ele teve aquele respiro de popularidade, foi quando o Donald Trump fez o tarifaço com o Brasil. E aí ele viu o incremento dele nas popularidades. Ele está tentando de tudo. Ele já fez Vale Gás, reforma do IR, o que mais ele está distribuindo de graça? Teve o gás, eletricidade, reforma do IR, aumentou agora a faixa do Minha Casa Minha Vida para a família que ganha mais de 13 mil reais, aumentou e muito o BPC, o Bolsa Família, e mesmo assim, ele não consegue, o consignado, e mesmo assim ele não consegue ver a rejeição dele cair. Então eu acho que o único caminho que ele encontra hoje é tentar buscar um trampolim para diminuir a rejeição dele em uma terceirização dessa responsabilidade. Essa semana, em uma entrevista, Lula disse que a delação de Vorcaro pode ser comprada. E ele recomenda, né, que haja mais testemunhas na sala, que é para que fique mais aguçado a delação de Vorcaro. O que você acha que Lula quis dizer com isso? Que a delação deve ser comprada? Que a delação pode ser comprada. E ele opina para que mais pessoas estejam próximas quando ele fizer a delação. Quais pessoas, né? Porque nós estamos vendo nomes importantes aí do entorno dele, inclusive o próprio filho, supostamente envolvido ou sendo mencionado nas trocas de mensagens, porque tudo que parecia escândalos independentes, carbono oculto, INSS, pareciam escândalos individuais, né? Banco Master, todos eles se conectam em torno de uma mesma teia. E essa teia envolve vários partidos, inclusive o PT da Bahia, inclusive o INSS, com a Roberta Luxinga, muito próxima ao Lulinha, com indícios fortes de que ele recebia as mesadas de 300 mil reais. Quais pessoas estarão em volta disso? Ou será que, de fato, há um processo para abafar uma eventual delação, mandando o Vorcaro para casa numa prisão domiciliar, para que seja mais fácil ou diminuir a pressão em cima dele? Quando aqueles que aprovam as delações são também citados nas mensagens. Quem será que ele quer que seja coberto por isso? Se supostamente é o Partido do Trabalhador, que pensa do povo, que sempre pensou que
na minha opinião, desculpe, só cego não vê o histórico. Qual o problema de você ter várias CPIs que trazem luz aos atos tão absurdos que o Vorcaro fez? Por que derrubar a CPI do crime organizado? Por que derrubar a CPI do Banco Master? Qual o intuito? Se você pensa no bem da população e no bolso da população. Isso não tem a ver com esquerda e direita. Isso tem a ver com moralidade. Nós matamos 2 CPIs. Nós não. Eles mataram 2 CPIs. Morreu. Muito bom. Eu estava vendo agora no blog da Malu Gaspar e ela disse sobre o Banco Master. O primeiro pedido do ex-presidente do BRB ao STF para negociação de delação. Então ele trocou, inclusive, os advogados para começar uma delação. Aquela situação de quem delata primeiro, ela realmente existe? Para que todo mundo entenda sobre a delação, muita gente fala muita coisa, mas eu queria saber os termos técnicos com relação ao que você pensa. Quem delata primeiro tem a fatia do bolo melhor ou não? Veja, eu não sei te falar juridicamente, porque não sou advogado e não vou dar pitaco aqui onde eu de fato não conheço profundamente. Mas sim, a resposta é sim. Porque se Vorcaro... Imaginemos se o Brasil fosse um país normal, tá? E não tivesse todas essas forças que não são ocultas lutando contra a delação, pelos motivos óbvios dos intocáveis que todo mundo já sabe. Se você esperar para denunciar, com todos os caminhões de mensagens que vieram à tona e que tem por vir ainda de mais 7 ou 8 celulares que não vieram à tona ainda, de repente, a tua delação não vale nada. Se tudo que você vai delatar não traz nenhum fato novo nas delações, nas mensagens, para que eu vou permitir que um criminoso volte à rua num país normal, tá? Num país normal, porque aqui no Brasil, a gente pode falar depois, tem um economista, o Gary Becker, que foi prêmio Nobel em 1992, que ele mostrou por A mais B como que um criminoso atua. Ele atua exatamente como qualquer decisão que nós tomamos nas nossas vidas. Vale a pena eu praticar o ato criminoso? Ele faz um cálculo mental rápido. Qual é a possibilidade de ganho versus a probabilidade de eu ser pego? Se a possibilidade de ganho é alta e a probabilidade de ser pego é baixa, o crime vai compensar para quem é imoral. Se a possibilidade de ser condenado é muito alta versus um prêmio muito baixo, ele não vai fazer. Se o prêmio é alto e a probabilidade de ser preso é altíssima, ele vai pensar 10 vezes antes de fazer. No Brasil, o prêmio é alto e a probabilidade de ser preso e ficar preso de verdade, cumprir a pena, é remotíssima. Então, para os imorais, no Brasil, o crime compensa. Consequentemente, esse cálculo é feito de maneira mental, rápida e intuitiva de grande parte das pessoas. Veja, nós mudamos. Ao longo dos últimos anos, quando a gente descobriu a Lava Jato e etc., você via instrumentos financeiros elaborados para você esconder o dinheiro fruto do roubo. Hoje você tem PIX de mesma titularidade. Eles não fazem mais questão de esconder. Então é o Vorcaro mandando dinheiro para o ex-presidente do BRB para comprar o apartamento dele. E trocando mensagem. Minha mulher não gostou desse apartamento. Eu quero outro. Assim, não tem mais preocupação em esconder. Por quê? Porque a probabilidade de ser pego e se manter preso é muito, muito remota, porque a Constituição brasileira ela é leniente. Né? Então, disse tudo isso do Gary Becker para continuar a resposta que eu estava dando, que no Brasil, esse ato ele vai compensar. Então, será que nós não estamos vendo uma ação, de fato, para que tudo isso seja escondido e não venha à luz? Pode ser. Bruno, me permita ainda nesse Acho que eu deixei de responder uma parte, não deixei? Tá ótimo. Para mim ficou bem explicativo. Ainda nesse contexto de Banco Master, tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Dias Toffoli confessaram, né? O Dias Toffoli, depois de várias vezes ter mentido, dizendo que não fazia parte do resort do Taiaiá, do famoso resort Taiaiá, e o ministro Alexandre de Moraes por dizer, né, agora confessar,
que a empresa da esposa realmente recebeu 129 milhões, mas não tinha como justificar. Você acha que nessas condições de réus confessos, né? Estou colocando os dois como réus, tá? Já intimando os dois. Já que no Brasil faz tudo, né? Intima, processa, avalia e julga. Estou fazendo isso, tomando a liberdade. Você acha que Cuidado, nessas condições já não é princípio iniciativo para que os dois sejam afastados ou não? Em um país sério, esses dois não seriam mais guardiões da Constituição nem de brincadeira. Meu filho de 2 anos sabe isso. Imagina você ter um contrato que tua mulher recebeu 129 milhões, você é relator desse caso, você vai julgar esse caso. Esse contrato é muito superior do que se você tivesse contratado para os mesmos serviços do escritório mais caro do mundo, Kirkland & Ellis, nos Estados Unidos. E se descobre que para fazer esse serviço, suposto serviço de 129 milhões, você copiou e colou imagens do Google, de compliance. Isso tudo a Polícia Federal mostrou. E o contrato custou 129 milhões. Para andar de jatinho. Tá óbvio, né? Tá óbvio. Então vamos fazer o seguinte. No mínimo, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar você, afastá-lo por enquanto, investigamos, e aí chegamos a essa conclusão depois. Mas não. No Brasil, tudo se pode. Então, para responder claramente, o juiz Alexandre de Moraes, ele prenderia o Alexandre de Moraes investigado por destruição de provas. Bruno, dia 30 agora, eu sei que você já disse que não é advogado, mas vou fazer a pergunta mesmo assim, tá? Dia 30 será votada a dosimetria. A palavra que você estava tentando buscar é anistia. Vai ser votada a dosimetria e, se aprovada, todas as pessoas presas no 8 de janeiro automaticamente serão soltas ou terá que se judicializar para que faça o pedido para que sejam soltas. Há uma outra pergunta. Nesse contexto de dosimetria, ela respingaria no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ou não? Se nós tivéssemos um país normal, você poderia dar uma opinião jurídica a respeito, como você muito bem falou, não é a minha área. Mas olha só o contexto de insegurança jurídica que o Brasil vive. A gente não sabe. Como é que você vai responder se cada hora você pode ter uma decisão monocrática que rabisca o que está na lei e muda o jogo? Como é que você vai opinar? Isso pode? Não sei. Dependendo de quem fizer, pode. Dependendo de quem não fizer, não pode. E se for amanhã que eu acordei mal? Amanhã não pode. E hoje que eu acordei bem? Talvez. Deixa eu pensar aqui. Tudo pode. Então, eu acredito que... Imaginemos no cenário que Lula, de fato, não vence as eleições, que é o meu cenário base. Isso acontecendo, é bem provável que você tenha ali essa discussão e tenha uma facilidade de todo o processo de liberar as pessoas injustamente presas. Então, acho que sim, seja nesse caso ou no caso da dosimetria, isso favoreceria o ex-presidente Jair Bolsonaro, claramente. Porque se favorecer a todos, menos a ele, aí realmente a coisa fica mais pessoal do que está. E se favorece a ele e não aos outros, a coisa fica mais política ainda do que já está. Então percebam que é como qualquer intervenção. Ela pode favorecer no curto prazo alguns, mas você vai colocando todo mundo numa sinuca de bico. Chega um momento que a corda estoura. E eu acho que o Brasil está muito próximo de acontecer isso. O jornal Wall Street, nos Estados Unidos, começou a forçar o parlamento norte-americano a considerar o PCC como facção criminosa. Tá? Muita gente no Brasil não sonha com isso, inclusive, né, perpetuam disso não acontecer. Quais os fatores que podem acontecer, que podem ser relacionados a isso, caso o PCC seja considerado como facção criminosa?
Você tem um estrangulamento financeiro. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Onde ele pode ter as contas bloqueadas, congeladas lá fora. É muito óbvio que o governo, que o crime organizado tem contas fora do país. Então, isso você dá uma facilidade do governo americano intervir congelando essas contas e, portanto, você estrangula financeiramente a atividade criminal. Claro que aqui no Brasil ele não tem esse poder, diferente do que eles adoram dizer, que é uma intervenção na soberania. Eu acho que a falta de soberania fica muito explícita quando a gente tem hoje, segundo dados oficiais, 25% do território nacional controlado pelo crime organizado. Aquele dono da padaria, dono do boteco, dono da mototáxi, o cara tem que pagar para o crime organizado. E diferente também daqueles que pregam, como eu falei, que o bandido é criminoso e que ele deve ser solto, distribuir rosas para ele, se ele não respeita a lei do crime organizado, o crime organizado responde com uma bala. Então, no crime organizado, você tem o respeito a essa lei mais dura, onde não tem o perdão. Mas eles querem que na sociedade todos nós paguemos com uma série de bandidos a solto recorrentemente, ou seja, cara que pratica o crime pelo meio de vida dele. Então, essa é a forma que eu acredito que tem, esse estrangulamento. E uma mensagem principal, veja, que ela está acontecendo. Eu estive em El Salvador, dentre vários outros países, produzindo documentário. Em El Salvador, hoje, por exemplo, o Bukele está com 96% de aprovação, mais ou menos. Né? Você está vendo alguns governadores, por exemplo, no Equador, falando a respeito disso, de ser mais linha dura e ser zero conivente com o crime. Você está vendo agora, por exemplo, estados no Brasil como a Bahia, que está chegando em níveis de barbárie, segundo dados oficiais com relação ao crime organizado, número de homicídios a cada 100 mil habitantes e tudo mais. Então, você tem um movimento de cansaço de vários países onde não tolera mais o nível de criminalidade que nós atingimos. E eu acho que isso acaba por importar ideias ao longo do tempo, onde as pessoas estão cansadas. Vocês aí, felizmente, estão numa bolha positiva, onde está numa cidade pequena, numa cidade tranquila, onde vocês podem sair às ruas. Aqui em São Paulo a coisa está complicada. Nas grandes capitais do Nordeste, as coisas estão muito complicadas. Então, eu acho que, além de você estrangular financeiramente, você passa uma mensagem. Ora, agora tem alguém combatendo o crime organizado que escraviza grande parte da população brasileira ou nos mantém reféns ao longo dos nossos dias aqui. Bruno, para fechar e agradecendo a você já novamente, o ministro de Lula, o Wellington Dias, diz que as eleições de 2026 serão mais fáceis que as de 2022. Você também concorda com isso? O ministro do Lula? Desculpa, Sim. porque eu não vi isso. Eu não vi quem falou isso. Wellington Dias, ministro Wellington Dias. de Lula. Vê as eleições de 2026 como mais fáceis que as de 2022. De novo, bom, assim, tudo pode acontecer, tá? Nada na política me chamaria a atenção. Mas vamos entender o que foi fácil, o que ele considera fácil. De novo, eles não gostam de números, né? Eles não gostam de dados, fatos. Eu não sei por quê. Talvez porque os dados e os fatos derrubem a narrativa deles. Vamos partir do pressuposto que tivemos as eleições, digamos, mais limpas, mais transparentes, que eu nem gosto de entrar nesse tema, tá? Foi o que foi, saiu vencedor e ponto final. Mas o ponto é, qual foi a diferença de votos? 1.200.000? Isso. Quantos habitantes tem Jales? 50 e quase 51 mil. Quase 51 mil. Você pega uma cidade mediana do interior de São Paulo, sei lá, Ribeirão Preto, 600 mil, 700 mil habitantes. É uma cidade considerada, digamos, de médio porte no Brasil. Essa foi a diferença. Essa foi a diferença, 1.200.000 votos, em uma eleição muito, muito apertada, em números matemáticos. 1.200.000 numa base de eleitores do Brasil, matematicamente apertada. Então, ou Wellington Dias, e não me surpreenderia, não sabe contas básicas de matemática, e não me surpreende que os ministros do governo Lula não saibam fazer as 4 contas básicas da matemática, ou então ele quer ir para o embate para mostrar apenas como retórica, que também é uma verdade que eles usam.
Então, matematicamente, não se sustenta que 1.200.000 votos é uma eleição fácil. Segundo que foi 1.200.000 votos, quando 2 presidentes tinham níveis de rejeições recordes e o Brasil estava saindo de uma pandemia, onde uma boa parte da população questionou as formas como foram conduzidas a pandemia. Não vou entrar nesse juízo de valor, mas as pessoas foram emocionalmente afetadas pela pandemia. Perderam entes queridos, ficaram muito tempo presas em casa, enfim, mexe com o emocional do ser humano. E mesmo assim, a diferença foi de 1.200.000, com todo o entorno fazendo uma mágica para retirar uma pessoa de dentro da cadeia, cancelar processos por conta de CEP, colocá-lo ali para ele vencer umas eleições. E porque era tido como a única pessoa que conseguiria ganhar de Jair Bolsonaro, ser minimamente competitivo. E mesmo assim, no meio desse entorno, foram 1.200.000 votos de diferença. Não sei qual o critério técnico-matemático que o Wellington Dias usa para dizer que foi uma eleição fácil. Mas vamos olhar, então, agora a dinâmica de 2026. A dinâmica de 2026 mostra que o Lula tem um nível de rejeição muito acima do que ele tinha ao longo das últimas eleições. Ele está num nível recorde. Tem um número aqui bastante interessante. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui para falar. Sim. Em 1989, nas eleições, ele tinha 26%, sempre no mês de agosto, setembro. Ele tinha 26% de rejeição. Em 94, 38%. Em 98, 33%. Em 2002, 30% de rejeição. Em 2006, 26%. Em 2022, 39%. E agora, o nível de rejeição dele é 48%. É muito acima de... Desde 1989, a rejeição dele está nas máximas e não consegue. O teto é muito baixo, ele não consegue diminuir, mesmo fazendo todas essas artimanhas econômicas que nós mencionamos aqui no começo. E se nós somarmos o voto da direita e da centro-direita, dá um banho no segundo turno no Lula. Como aconteceu, por exemplo, agora nas últimas eleições que a gente viu no Chile, onde você tinha uma candidata se autoproclamando comunista, que no primeiro turno ela pontuou bem, você tinha uma divisão da direita e da centro-direita, e no segundo turno ela apanhou feio. Então, eu acho e espero que os políticos brasileiros da direita ou da centro-direita tenham aprendido alguma coisa com 2022. E se aprenderam algo, olhando os números, levando em consideração as pesquisas, a eleição ela está praticamente ganha. Se houver qualquer tipo de estratégia entre direita e centro-direita, as eleições elas estão ganhas. Então, eu não sei qual é o critério matemático ou técnico que o Wellington Dias usa para dizer. Mas para a esquerda, 2 mais 2 pode ser 4,5. Me permita fazer uma última pergunta baseada em dados. Tá? Você já disse várias vezes agora que Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro já ganharia as eleições. Falando em termos técnicos... A direita ou centro-direita, tá? Sim. Seja ela quem for ali. Sim. Baseando-se em termos técnicos, tirando-se por base 1.200.000, que foi a diferença entre Lula e Jair Messias Bolsonaro. Quanto você acha que vai ficar no final das somas de segundo turno numa provável eleição Flávio versus Lula? É puro achismo, né? Sei lá, 55-45, algo do tipo, 60-40, alguma coisa assim, mas isso é puro achismo. Agora, o Lula tem, o petismo ele tem um voto consolidado ali que vai ficar ali na casa dos 25-30%, né? O que já mostra também que o piso não é baixo, né? Você tem ainda pessoas que acreditam nisso. Mas ele vem perdendo uma base importante. O próprio, eu não lembro quem foi, se foi o próprio Wellington Dias ou alguém do PT que deu uma entrevista esses dias, muito interessante, falando que eles não conseguem mais falar com o que eram tradicionalmente as bases do próprio PT. Que hoje o voto do jovem não está mais no PT. Então, por mais que nós tenhamos, imaginemos no pior cenário que o Lula ganhe agora, eles têm um desafio muito grande com essa nova geração, que é mais flexível, mais empreendedora, né? Não quer essas mesmas ideias marxistas retrógradas que eles vivem. Mas respondendo direto à tua pergunta, é o exercício de achômetro. Eu vou falar aqui, sei lá, muito próximo a 60-40. Muito bom. Bruno, novamente gostaria de agradecê-lo. O podcast Contraponto fica imensamente feliz
de ter uma pessoa com esse nível de coeficiente, uma pessoa extraordinária, um ser humano das melhores. Eu dispenso palavras para falar de você, tá? Um cara fantástico. Somente uma frase que você me disse já dá para saber sobre o seu caráter. Eu não troco a minha família por nada. Então, foi isso que você me disse. Na parte da manhã a gente marcaria uma entrevista e você disse, olha, é sagrado a parte da minha família. Então, isso daí já me basta, já diz quem você é para mim, tá bom? Novamente, muitíssimo obrigado. A gente ficou muito feliz em meu nome, em nome do Israel Ortega, que é o nosso diretor, em nome do João Pedro também, que faz parte também do programa aqui. A gente agradece imensamente a você, tá bom? Eu que agradeço, obrigado pelas palavras, parabéns a você pela trajetória, tanto pessoal como profissional. Fiquei muito feliz ali pela indicação do nosso amigo em comum, Zé Maria, de fazer Zé Maria, fizemos entrevista com ele. Essa interlocução. Então, meu muito obrigado você pela palavra, pela compreensão que a gente não conseguiu ali no primeiro momento gravar. E obrigado e parabéns pelo tão importante trabalho e, enfim, muito boa sorte para o Brasil. Começamos com o pé direito, inclusive, ministro Marco Aurélio de Mello, e depois o ministro já fez as indicações também, e aí apareceram outras pessoas do bem. Você, agora, agradeço demais, tá bom? Muito obrigado. Eu acho que as ideias, não é por eu... você pode discordar das minhas ideias, eu acho que é importante que a gente tenha debates, coisas que querem que acabar no Brasil, mas acho que esses valores que você mencionou, eles são inegociáveis, então eu prefiro ser reconhecido por isso, que me deixa muito feliz. Obrigado. Obrigado, Jales.